sua Bíblia junto comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 4. Nós vamos fazer uma leitura alternada, né? Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6, e aí nós vamos para o verso de número 25. Muito feliz pela graça do Senhor em nossa vida, muito feliz pelos irmãos que por conta de algumas dificuldades não podem estar conosco sempre, né? A nossa irmã Lúcia Reis, o presbítero Davi Tavares, os irmãos não podem estar sempre conosco, e ficamos felizes quando o Senhor permite que eles estejam aqui conosco. É uma alegria muito grande vê-los aqui nessa manhã, nesse dia especial. Amém, irmãos? Amém. Efésios capítulo 4, vamos ficar de pé para fazermos essa leitura? Do verso 1 ao verso 6. Por isso, eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a qual foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um só Espírito, como também há uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Verso de número 25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas única e exclusivamente para que seja boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia. Bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Amém? Pode sentar, deixa a Bíblia aberta nesse texto, irmãos. Na semana passada, nós ficamos horrorizados com o que aconteceu na nossa cidade, né? Uma guerra campal foi travada pelas ruas do Recife. O entorno da nossa igreja foi colocado praticamente impossibilitado de se transitar. Pessoas com medo, pessoas trancadas em casa com receio da brutalidade das guerras das torcidas. Passa-se alguns dias, vem-se uma tempestade sem precedentes, assim, em poucas horas, em poucos dias, a cidade foi inundada com tanta água que você olhava assim, você ficava assustado para onde você ir, devido aos alagamentos em ruas que você achava que nunca seriam alagadas. Nesses alagamentos, houveram roubos e saques. Caminhões foram saqueados nos alagamentos, onde os caminhões tinham dificuldade de desenvolver velocidade maior. Ontem, estávamos seguindo a nossa vida normal e as famosas prévias de carnaval trouxeram vândalos às nossas ruas, promovendo arrastões, quebra-quebra dos carros que estavam estacionados nas ruas e arrombamento de casas. O que essas coisas têm em comum? Nós olhamos, na maioria das vezes, para a causa, para aquilo que está acontecendo, para a ponta da corda, para o efeito. E nós não observamos a causa.
O problema não é um jogo marcado na cidade. O problema não é a chuva que cai. O problema não são as prévias de carnaval. O problema é a essência do ser humano, que precisa apenas de uma desculpa, que precisa apenas de uma justificativa, algo que de alguma maneira justifique o seu comportamento, justifique o seu temperamento, justifique a sua ânsia por fazer brutalidades, por fazer coisas ruins. Eu trago esse exemplo para vocês porque as últimas semanas, os últimos meses, me permita falar assim, já estamos em fevereiro, eu me pus a pensar sobre todas as estruturas que nós temos na igreja. Hoje é um culto de missões, hoje é o culto onde nós pensamos a respeito de sermos igreja, de sermos comunidade. E eu ficava pensando, porque a nossa estrutura, ela é boa, nossos cultos são de boa qualidade, nossos trabalhos são bons, nosso louvor é bom, as mensagens dos pregadores são boas. E por que nós não temos a mesma intensidade que nós vemos em algumas igrejas que não têm nem metade do que temos? Porque nós não conseguíamos, e aí é uma crise, eu estou compartilhando para vocês uma crise pastoral, uma crise de liderança. E eu ficava imaginando, precisamos melhorar, precisamos ver isso, precisamos ver aquilo, precisamos ver aquilo outro. E meditando no que aconteceu na cidade, eu pude fazer um paralelo. Entenda, olhe para cá, eu não estou fazendo comparação, eu só estou trazendo o mesmo conceito. O mesmo conceito no sentido de que nós fazemos grandes eventos, nós fazemos grandes realizações, nós fazemos grandes coisas, mas o problema não está nos eventos que são realizados, mas na nossa essência, na essência que nós temos, nos valores que nós temos, nas coisas que nós valorizamos. Porque o que nós fazemos, a nossa prática, a nossa vida, o dia a dia, define os nossos valores. Quando a igreja disputa espaço com o shopping e o shopping ganha, não é a programação da igreja que está ruim, é a essência de quem escolhe que está equivocada. Quando nós substituímos o nosso crescimento espiritual por prazeres ou por contentamento, porque a estratégia do diabo hoje não é mais bater de frente, colocando tentações diante de nós. A estratégia do diabo hoje é substituir o sagrado pelo contentamento. Então você sempre vai estar em vias de se apegar ao contentamento, me permita, ao entretenimento, a palavra é essa. Então ler a Bíblia concorre com o TikTok. Não vou entrar naquele clichê, daqueles pregadores que ficam arriando a lenha dessas coisas, não vou falar isso. Eu só estou dando um exemplo para você, que o entretenimento, ele concorre com o crescimento. Porque ler um livro vai dar mais trabalho do que assistir uma série no streaming, no Netflix. Porque crescer espiritualmente necessita investimento de tempo, investimento de intelecto, investimento de caminho, de propósito, de visão, de metodologias. E o entretenimento não precisa de nada, você senta e fica lá como um zumbi, passando o seu dedo para cima. Faça uma coisa para mim, olhe para cá, peça para alguém filmar você enquanto você está assistindo os shots em rede social. Peça para alguém filmar você, para ver a sua cara de bobão lá. E vez por outra vai fazer. Peça para alguém filmar. E com isso, o cérebro, a mente,
ela vai se tornando cada vez mais preguiçosa. Ler vai se transformar cada vez mais desafiador. E aqueles livros pequenininhos ou livretos já são abandonados. A leitura bíblica é feita forçosa e religiosamente. Li 2 capítulos hoje. E o texto que está diante de nós é uma normatização do apóstolo Paulo. Aqui Paulo está falando do processo pós-conversão. Paulo está falando para nós do processo que deixa bem claro que a nossa trajetória, a nossa jornada, ela não termina com a conversão. Na verdade, a conversão é o primeiro degrau de um processo contínuo de crescimento que requer investimento, que requer de nós dedicação, que requer de nós esforço. Você não cresce espiritualmente se você não investir tempo em ler a Bíblia. Você não cresce espiritualmente se você não investir em oração. Você não cresce em intimidade se você não investir tempo de comunhão com Deus. Você não cresce intelectualmente, biblicamente, se você não desenvolver a absorção bíblica, absorver pregações, absorver sermões, e não num shot de 1 minuto. Esses dias, algum tempo atrás, um jovem me procurou para me questionar sobre uma doutrina bíblica que a gente demora 4 meses no seminário para estudar. Mas ele veio refutar a doutrina da igreja de 78 anos, de 88 anos, na verdade, nacionalmente, porque ele viu um aventureiro no TikTok falando em 1 minuto que o que nós queremos é errado. Ele disse, tenha paciência, irmão. Pelo amor de Deus, você vai debater soteriologia com um minuto de TikTok. Eu não vou nem responder, irmão. Me ajude. Porque agora a espiritualidade, ela é terceirizada. Se pega uma espiritualidade que está no YouTube e se veste ela. Se pega conceitos que já foram definidos por outras pessoas, enfim. E Paulo está falando justamente desse processo de pós-conversão. A Bíblia fala desse processo de uma maneira muito... E Paulo, ele fala isso diversas vezes. Em Filipenses 2, versículo 12, ele diz, amados, como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas também agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, com temor e com tremor. O que é desenvolver a salvação? Porque quando nós levantamos a mão, nós somos salvos. É assim que nós cremos. E nós achamos que agora a gente pode colocar a nossa fé em banho-maria, que tudo vai dar certo, as coisas vão se encaixar, as coisas vão acontecer. Mas Paulo está dizendo, desenvolva a sua salvação. Ele está falando de um processo contínuo de desenvolvimento, de um crescimento contínuo. Quem está me entendendo diz amém. Tiago assevera isso no capítulo 2, verso 8. Se você tem fé e não tem obras, me mostra a sua fé sem obras, que eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. O que é que Tiago está dizendo? Tiago está dizendo, não está dizendo de obras de caridade ou coisas nesse sentido. Tiago está dizendo o seguinte, você diz que tem fé, mas sua vida não mostra isso. Sua vida não tem nada. A pessoa não mudou, não há mudança de comportamento, não há mudança efetiva em absolutamente nada. Tiago está dizendo, me mostra a sua fé desse jeito aí, porque através da mudança da minha vida, você vai conhecer a minha fé. Veja, é um processo contínuo, é um processo de desenvolvimento. E essa semana no GV nós vamos abordar exatamente isso, a importância do discipulado na vida das pessoas. A importância que tem na vida do crente, o cristão, desenvolver o processo de salvação de outras pessoas. Mas por que nós não desenvolvemos isso? Porque muitos de nós não tem nem para si. Como é que alguém vai passar algo para a pessoa que ela não tem? Por isso que ela passa para as outras pessoas uma cultura de discipulado fabricada. O que um famoso teólogo chamado Bonhoeffer chama de graça barata. É aquela graça que não custa nada. Eu pego lá o que Gil falou, eu acho bonito o que Gil falou, eu ensino para o Willis o que Gil falou. Não há profundidade, não há intimidade, não há pessoalidade.
E nós achamos que essas coisas vão nos salvar no dia mau. A nossa fé, olhe para cá, ela projeta o futuro. Um dia nós andaremos em Canaã celestial, pelas ruas de ouro e de cristal. Posso vir glória a Deus? Mas até lá a minha fé é uma âncora. Mas até lá a minha fé tem que servir de âncora na tempestade da vida. Porque, olhe para cá, nós somos um barquinho na tempestade da vida. Olhe um furacão, e no meio desse tornado vai estar um barquinho lá, preso com uma âncora, sacudido para lá e para cá. É assim, você teve uma semana difícil, você teve uma semana desafiadora, você recebeu mais notícias, você foi atacado, você foi perseguido, você foi humilhado, você passa dificuldades, talvez você esteja enfermo. Olhe para cá, se a nossa fé não estiver fundamentada, o nosso barquinho vai embora. Por isso que dentro desse contexto que eu estava falando, a gente percebe que o problema não são as estruturas de igreja, mas muitas vezes a mediocridade da nossa fé. Nos contentamos em viver uma fé medíocre. E medíocre não é insultivo, dizendo que você não é nada, que você... Não, medíocre é uma fé mediana, medíocre é mediano. Medíocre é um estado morno, mediano. Nem muito, nem pouco. Aquilo ali, o suficiente. É uma vida cristã morna. É uma vida cristã que se rendeu à rotina da religiosidade. É uma vida cristã que se rendeu ao calendário secular e vive nas brechas dos espaços daquilo que sobra tempo. Se sobra tempo para ler a Bíblia, se sobra tempo para viver em comunhão, se sobra tempo para estar na igreja, se sobra tempo para viver efetivamente o que Deus determina para a nossa vida. Quem está me entendendo até agora diz amém. Essa mediocridade, ela nos balança. Essa mediocridade, ela nos faz ser seletivos. A gente escolhe o que vai obedecer da Bíblia. A gente escolhe se entrega ou não. Apocalipse capítulo 3, no verso 16, nós já estudamos a igreja de Laodiceia. E o João fala, o anjo fala, que é uma igreja morna, que são pessoas mornas. Por isso que aqui no texto que está diante de nós vamos falar exatamente isso, sobre o quão nós precisamos subir em degraus da nossa espiritualidade e viver uma fé com intensidade. Como entrega absoluta, como entrega irrestrita, e subir nos níveis de discipulado. Você está me entendendo aí? Diz amém. Paulo aborda aqui viver sobre uma comunhão medíocre. Do verso 1 ao verso 6, ele está falando sobre essa comunhão que temos, que muitas vezes se torna comunhão mediana ou uma comunhão medíocre. Ele fala com os Efésios, dizendo que nós precisamos andar com a maneira digna com a qual a vocação nós somos chamados. Nós somos chamados filhos de Deus, nós somos chamados cristãos. E ele imputa aqui aos cristãos um dos primeiros passos de vivermos e crescermos espiritualmente. Olhe para cá, comunhão. A comunhão é um dos fundamentos da espiritualidade. Você concorda comigo, irmão? Diga amém. Não existe crente sozinho. Não existe cristão sem comunidade. Não existe cristão sem relacionamento. E nós já falamos isso aqui diversas vezes. Ele fala do verso 1 ao verso 6, falando do vínculo da paz que é criado pelo Espírito. Ei, olhe para cá, nós somos pessoas extremamente diferentes. Eu fui criado numa família com mais 5 irmãos, nós somos 6. E todas as semanas, todos os meses, tinha que ter um atrito entre um e outro. Um brigava, um reclamava, porque um queria o ventilador mais rápido, outro queria o ventilador mais frio. Um queria assistir tal coisa, outro queria assistir outra coisa. E só tinha uma televisão na nossa casa. E aí a mãe tinha que dividir, de tal hora a tal hora é um, de tal hora a tal hora é outro. E adivinhe, a última hora sempre sobrava para o caçula. E eu era o caçula, chegava na hora do jornal hoje. Todo mundo assistia tudo, chegava a minha hora, jornal hoje. O que eu queria assistir jornal hoje?
Ora, se nascemos do mesmo pai e da mesma mãe, temos esses desafios. Olhe para cá, imagine nós que já chegamos na comunidade da fé, adultos, com nossas personalidades formadas, com nossos conceitos formados, com as nossas vontades definidas. Irmão, por isso que Paulo diz que temos que fazer de tudo para manter o vínculo no Espírito Santo do Senhor. O que significa isso? Nós precisamos estar juntos, nós precisamos caminhar uns com os outros, nós precisamos ser amigos uns dos outros, nós precisamos cobrir uns aos outros. A palavra suportando uns aos outros não é de tolerar, é de dar suporte, é de dar apoio, é de ajudar. Se o irmão está começando alguma coisa, eu vou lá e ajudo ele. Se o irmão está começando um empreendimento, eu vou lá e dou suporte a ele. Se o irmão está fazendo alguma coisa, eu sou o primeiro na fila a ajudar ele. Quem me entende diz amém. É exatamente isso que o texto nos ensina. É necessário envolvimento, é necessário amizade, é necessário comprometimento, mas nós somos atingidos pela cultura competitiva do inferno que está no mundo. Competitiva no sentido de que se o irmão está fazendo alguma coisa, ou se a colega pastor está fazendo alguma coisa, eu não vou endossar, eu não vou dar moral para fulano. Eu já ouvi várias vezes, se é de procurar alguém da igreja, eu procuro alguém de fora. Com medo, com trauma de alguma coisa que possa acontecer. Você está me entendendo? Diga amém, irmão. Aleluia. Então não existe comunhão sem relacionamento. Isso não significa que a gente é perfeito, não. A gente vai se relacionar sem ser perfeito. A gente vai se relacionar, por isso que ele diz, faça de tudo para manter a paz no vínculo do Espírito. A gente vai ter umas barruadas de vez em quando, mas tem algo sobre a nossa vida. O Espírito do Senhor é sobre a nossa vida. Não vale a pena brigar por isso. Vem cá, irmão, Pai do Senhor, vamos continuar a nossa jornada. É assim ou não é, irmão? Se você está comigo, diga amém. Não existe relacionamento, não existe comunhão sem relacionamento. Que comunhão é essa? Que termina o culto, se corre e vai para casa. Só aparece no domingo e não conhece ninguém, não fala com ninguém. Se relacione. Os grupos de vida, uma das funções do grupo de vida, olhe para cá, é comunhão. Comunhão. Não existe comunhão sem relacionamento. Então olhe para cá, sinto muito. Se você acha que você pode manter a comunhão com Deus sem manter a comunhão com os irmãos, não funciona. Você não pode ser um corpo estranho, porque um corpo estranho no organismo é expulso pelo organismo. Quem me entende diz amém. Aquela igreja não ama. Ama. Você foi quem não se inseriu no processo. Vá para o grupo de vida. Participe das coisas do grupo. Olhe para cá, eu sou extremamente tímido. A igreja já me conhece. Os que estão visitando vão conhecer. Sou extremamente tímido, acredite. O meu maior desafio de viajar com o nosso reverendo não é ter que viajar, eu até gosto de dar umas corridinhas de vez em quando, né? São os novos relacionamentos. É chegar numa igreja que eu não conheço ninguém. É conversar com pessoas que eu não vi, eu não vejo, eu não convivo. Você me entende? Diga amém. Mas já coloquei a coisa na minha cabeça, são meus irmãos. E eu chego com a maior alegria do mundo, como se eu estivesse aqui com meus irmãos aqui. Pai, meus irmãos, amém e tal, aquela alegria toda. E os irmãos já se alegram também, e aquela alegria toda, e bota isso e faz aquilo, e ajeita, e pastor no interior tem que comer muito. Então essa alegria, ela não é forçada, ela é permitida. Olhe para cá, eu me permito ter relacionamentos para ter comunhão. Eu me permito relacionar com pessoas, entendendo que no meio desse arraial tem muito trigo, tem joio, mas tem mais trigo do que joio. Diga glória a Deus. Não existe relacionamento sem confiança. Primeiro, não existe comunhão sem relacionamento. Eu preciso me relacionar. Mas não existe relacionamento sem confiança. Eu agora vou confiar em todo mundo. Aí chego na porta da igreja, Pai do seu irmão, como é seu nome? Meu nome é fulano. Olha, deixa eu dizer, ore por mim que eu estou com uma crise no meu casamento, minha esposa está querendo me deixar. É assim que funciona? Não. Abre o coração para qualquer pessoa. Abre a vida para qualquer pessoa. Chega num território que não conhece, abre o baú para falar para todo mundo. Ei, olhe para cá. Não.
Algumas pessoas chegam e procuram pessoas e não procuram as pessoas às quais elas devem falar. Ela não procura o pastor, ela não procura o irmão mais experiente da igreja, ela não procura aqueles irmãos que criam vínculo e reputação. Olhe para cá, aí abrem a boca para qualquer pessoa, se arrebenta. Porque você não consegue definir quem é quem pela cara. Você define quem são as pessoas por relacionamento. Ande com uma pessoa um tempo e você vai medir o caráter daquela pessoa. Posso ouvir um amém, irmão? Ele diz, mantenha um vínculo. A nossa comunhão, ela não pode ser medíocre. Mantenha o vínculo. Jovens, conversem com os outros jovens. Homens, conversem com os outros homens. Irmãs, dê suporte às outras irmãs. A comunidade funciona desse jeito. Ah, pastor, e se eu me decepcionar? Bata a poeira, levante e siga, porque Deus vai mostrar alguém abençoado para compartilhar os seus dilemas. Aleluia. Deus vai dar a você um Jonathan como deu a Davi. Posso ouvir um amém, irmão? Alguém que seja entranhável em relacionamento e amizade. Diga glória a Deus, irmão. Aleluia. Tem gente fofoqueira na igreja? Tem. Tem gente maledicente? Tem. E você identifica essas pessoas, sim ou não? Se afaste delas. O pastor mandou me afastar de você, porque você é fofoqueiro. Pode se afastar. Por que essa pessoa, uma pessoa, irmão, olha para cá, uma pessoa que chega para você para falar mal de outra pessoa, ela vai falar de você para outra pessoa. Não se deixe enganar pelos seus olhos. Fulano é tão bonzinho. Fulano é tão gente boa. Mas olhe para cá. Mas fulano chega para mim descendo a lenha. Porque o pastor, porque a família do pastor, porque o pastor foi para a catedral. O pastor foi para a catedral. Eu sou um sujeito, olhe para cá, extremamente introvertido e na minha. Aí Deus, eu gosto de dizer que Deus tem senso de humor. Aí Deus me fez casar com uma pessoa extremamente extrovertida e feliz. É isso. Então, quando eu achava que ninguém sabia onde eu estava, todo mundo já sabia onde eu estava. O pastor foi para a catedral, você viu? O pastor é isso, o pastor é aquilo. Quando ele sair daí, ele só vai pular um puleiro. Ele vai falar mal de você também. Ei, olha para cá. Eu fiz algumas escolhas na minha vida. A pandemia veio como um martelo de Deus para eu definir algumas coisas e eu colocar essas coisas como princípios na minha vida. Eu não perco tempo com pessoas que não querem ser abençoadas. Eu não perco tempo com pessoas que são irreconciliáveis. Eu não perco tempo. Não perca tempo. Olha para cá, não perca tempo. Ah, pastor, não tenho pessoas que eu possa compartilhar nada. Talvez você só esteja olhando para uma só direção. Talvez se você olhar do outro lado, Deus está colocando uma pessoa para abençoar a sua vida e você não dá oportunidade para essa pessoa entrar na sua vida. Quem me entende, diz amém. Aleluia. Não existe confiança sem amor. É preciso amar, irmãos. Várias vezes o apóstolo diz que devemos amar com um amor não fingido. O que é um amor não fingido? É o amor genuíno, irmãos. É o amor de pai, é o amor de mãe, é o amor de irmãos. Eu amo meus irmãos, irmão. Isso não significa que meus irmãos são perfeitos, meus irmãos de sangue. E eu conversando com meu irmão certa feita, conversando com ele, a gente conversa muito, conversando com ele, eu disse a ele, olha, o que é mais importante? Ou o que define mais a comunhão e a confiança de alguém? Olha para cá, laços de sangue ou laços fraternos? O que define mais o seu relacionamento com uma pessoa? Laços de sangue ou laços fraternos? São laços fraternos, irmãos. E laços fraternos se constroem com relacionamento cotidiano e íntimo. Você pode ter irmão e não conversar com ele, ou conversar com ele de ano em ano. Mas você pode ter uma pessoa que não é irmão, é amigo, que você conversa com ele todo dia. Quem me entende diz amém. Então relacionamentos são laços fraternos, irmãos. E essa comunhão ela é construída.
Como é que eu vou construir esse relacionamento? É conversando com o Willas, é investindo tempo com o Gil, é conversando com o irmão Edgar, é falando com o Patrick, é sentando com esses irmãos depois do culto, é conversando com eles, é entendendo. Porque nos retiros nós alimentamos uma comunhão, porque nós aumentamos essa comunhão, porque nós vamos, ficamos lá, conversamos, estamos juntos, toda hora juntos, vamos para um canto junto, viajamos juntos. Ei, olhe para cá, Deus deseja isso na nossa vida. Deus não quer que você viva sozinho. A comunhão é um dos caminhos para viver uma vida espiritual de alta intensidade. Se alguém te decepcionou, vira a página, segue em frente. Deus vai te dar uma pessoa boa para você relacionar a sua vida. Se alguém te frustrou, se alguém abusou emocionalmente de você, vira a página, deixa essa pessoa para lá, deixa, enterra, sepulta, segue, porque Deus tem coisas ainda mais maravilhosas e nós somos aquecidos pelos relacionamentos. Aleluia. Não tenha medo não, irmão, de se relacionar com os irmãos da igreja. É uma escada que você vai construindo e vai percebendo quem quer, quem não é. Deixa eu caminhar, o relógio voa. Então não podemos viver uma vida espiritual, uma vida de comunhão medíocre. Eu não vivo uma vida medíocre. Eu faço a minha parte. Eu estou com os irmãos, eu vou. Se os irmãos me chamarem para alguma coisa, se eu tiver tempo, eu estou lá. Se os irmãos chamarem para um almoço, eu vou. Se chamar para um churrasco, eu vou também. Eu participo da vida na medida do possível. Quem me entende diz amém. E o grupo de vida é uma ferramenta poderosa para a comunhão. Você é tímido? Se você é tímido, procure um grupo de vida. No grupo de vida você vai ser cuidado. No grupo de vida você vai ser acolhido. No grupo de vida as pessoas vão ensinar a Bíblia para você. No grupo de vida as pessoas vão se preocupar com você. Eu participo de alguns grupos, eu vejo a dinâmica dos irmãos no cuidado uns com os outros em absolutamente todas as áreas da vida. Posso ouvir um amém, irmãos? Então, também temos que viver uma vida, muitas vivem uma vida de santidade medíocre. Levítico capítulo 20, versículo 7. O texto é imperativo quando ele diz: sejam santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. O que significa o termo imperativo? É uma ordem. Veja, nós adocicamos demais algumas verdades bíblicas. Nós colocamos alguns enfeites que não precisam numa verdade bíblica. É uma ordem imperativa, não é uma opção. Quando nós falamos sobre nível de discipulado, olhe para cá, quem está com sono diz amém. Quando nós falamos sobre nível de discipulado, nós vemos 3 níveis de discipulado, nós vamos revisitá-los nos grupos de vida, mas o segundo nível de discipulado é o envolvimento, ou seja, você é batizado, você está na igreja, você participa da vida da igreja, você participa da dinâmica da igreja, mas ainda a sua santidade ainda é seletiva. Você ainda escolhe o que obedece ou não. Por isso que no nível de discipulado, de envolvimento, existem pessoas que têm pecados de estimação. Nesse nível de discipulado, de envolvimento, olhe para cá, você vai ver Judas caminhando com Jesus, operando milagres com Jesus, vendo todas o que Jesus está fazendo, sentando na mesa. Ei, olhe para cá, sentando na mesa, não é só sentar na mesa, é sentar na mesa perto de Jesus. Porque na questão cultural, senta perto daquele que é o principal, aqueles que têm mais autoridade. Quem senta perto do governador nas suas ações são pessoas de autoridade. Quem está me entendendo diz amém. Pastor, como é que o senhor tem certeza que Judas estava perto? O texto diz que aquele que recebe o pão molhado da minha mão, aquele que mete a mão no prato junto comigo, esse me trairá. Ou seja, está perto, pegue aqui. Mas Judas trai. Pedro andava com Jesus, Pedro nega. É uma santidade fajuta. É uma santidade bruta. Olha para o irmão que está do seu lado, veja se ele está acordado. Ele está acordado? Olhe para ele e diga assim: seja santo. Glória a Deus. Não é indireta não, viu? Ei, não pode dar indireta não, viu? Está ao lado do seu marido, por favor, não dê indireta não. Seja santo. Por quê? Quando nós nos convertemos, olhe para cá,
Nós somos uma pedra bruta. Uma pedra bruta. E o que é que acontece com essa pedra bruta? Olhe para cá, o discipulado, Deus já enxerga você no estágio final. Todo mundo vê uma pedra bruta, mas Deus já vê a obra de arte que ela vai terminar. Ninguém vê você como Deus vê. Ninguém vê você como Deus vê. Você pode ser irreconciliável, você pode ser uma pessoa ruim, você pode ser uma pessoa iracunda. Aquela pessoa que você olha, você dá R$1 para ela, ela não vai se converter nunca. Ela é ruim. Quando Deus olha para ela, Deus não olha com os olhos que nós vemos. Deus vê além daquilo que nós enxergamos. Deus já vê a obra concluída. Só que o processo de santificação é o quê? É quando Deus vai retirando os excessos de nós. Porque o escultor, ele não prepara uma estátua, ele tira os excessos da rocha para que a estátua apareça dentro dela. Quem está me entendendo diz amém? Exatamente assim que Deus faz na nossa vida. Ele pega a pedra bruta e vai tirando aquilo que não é bom. Por isso que no texto Paulo diz, aquele que roubava, não roube mais. Ele vai tirando aquilo que seja mundano na nossa vida. E Ele vai tirando através da ação do Espírito em nossa vida. E você, bonitão, é quem tem que deixar. Deus, tira isso de mim. Deus, eu não quero mais ir. Não vá. Deus, eu não quero mais falar. Não fale. Deus, eu não quero mais beber. Não beba. Deus, Ele vai te ajudar. Primeiro, mostrando que está errado. Segundo, dando força para você realizar. Terceiro, mostrando o caminho. O quarto passo é seu, meu irmão. E não pode ser seletivo. Por isso que no processo de santificação, olhe para cá, ele é radical. O processo de santificação é radical. Ou seja, não se pula um grande abismo com pulinhos pequenos. O processo de santificação, ele precisa ser efetivo e radical. Por isso que o Senhor diz, não se serve a dois senhores. Porque aquele que serve dois senhores, tenta viver duas vidas, e não vai conseguir viver duas vidas. Porque uma vida vai sufocar a outra. Quem está me entendendo diz amém. Aleluia. Mas a gente vive vendo pessoas com santidade medíocre. Eu disse que eu não quero mais sentar para voltar para resolver problemas primários na vida de alguns irmãos que não querem resolver. Eu vou dar um exemplo aqui que eu já falei para os irmãos uma vez. O irmão tinha um sonho de viver na vida no futebol. E aí o irmão desejava viver no futebol. Tinha jogado, gostava, queria ver de futebol. E eu ia visitar ele, a família, irmã Edgar. Chegava lá da família, papel de luz atrasado, papel d'água atrasado, porque ele nem conseguia emprego no futebol, mas queria viver o sonho e não trabalhava no secular. Não ia procurar emprego. A mulher trabalhando, a mulher dobrou o emprego para manter a casa, e quando chegava em casa ainda ia fazer um serviço extra para tentar manter a casa, porque, olha para cá, ele queria viver o sonho. E eu fui, como pastor, fui vivendo aquilo, acompanhando aquilo, vivendo aquilo, e ele não foi deixando. Quando chegou o ponto que a igreja teve que ajudar a pagar água, a pagar luz. Aí teve um dia que eu fui visitar o irmão. O irmão jogava de zagueiro, ele era da altura dessa porta lateral aí, 2x2. E eu no auge do meu 1,66 m. Se a gente fosse encarar um com o outro, eu olhava o umbigo dele. Eu disse, olha irmão, é o seguinte, já deu. Se Deus quisesse que você fosse progredir nessa área, você iria progredir. Mas sua família está passando necessidade, sua casa está dessa maneira, você precisa tomar a posição de homem. Você precisa assumir sua responsabilidade, porque daqui a pouco a sua esposa morre com excesso de trabalho e você nesse afã de querer viver disso, se Deus quiser que você viva um dia, você vai viver, irmão.
Pelo amor de Deus, tome uma postura. Vamos orar aqui. Senhor, abençoa nossos irmãos e tal, em nome de Jesus. Espero que você pense no que eu falei. Fechei, entrei no meu carrinho. Quando eu fui voltar, a ficha caiu assim. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Nunca mais ele volta. Estava no domingo na porta da congregação que eu dirigia. De longe, isso foi numa terça-feira, de longe eu vi aquela família vindo. Ele disse à esposa: entrem, eu quero falar com o pastor. Eu disse: vai ser agora. Disse: pastor, eu vim aqui lhe agradecer. Eu precisava ser chacoalhado naquele dia. Eu precisava escutar umas verdades naquele dia. Eu estou deixando essa bobagem de lado. Já entreguei, na quarta-feira eu saí para entregar uns currículos. Eu fui chamado para uma entrevista de emprego na sexta-feira. Amanhã eu começo a trabalhar. E olha que é assim que Deus age na nossa vida. Mas é você que faz. Você precisa de mais tempo? Dê tempo. Você precisa de fazer alguma coisa? Faça. Olhe para cá, a santidade não pode ser medíocre. Ou você é inteiro de Deus, ou você não é dele de jeito nenhum. Não existe meio termo com o Senhor. Você entende? Diga amém. Amarás ao Senhor com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua intensidade. Ou você é todo, ou você não é. Desculpe eu falar isso, eu falar verdades tão duras nesse domingo pela manhã, mas são verdades bíblicas e são verdades que saram a alma. É assim que funciona. As verdades de Deus, elas não são para constranger, elas não são para humilhar, elas são para arrancar você de uma zona miserável de conforto, porque Deus quer que você viva algo mais intenso na sua vida. Aleluia. Até que a santidade controle você por inteiro. Por fim, mas não menos importante, Deus nos desafia a segui-lo. E seguir ao Senhor não é um ato aleatório ou algo superficial, irmãos. É algo que consome a nossa vida. Veja, quando me entreguei ao Senhor, eu entendi que eu precisava viver intensamente para Deus. Intensamente para Deus. Senhor, jamais direi um não para o Senhor, eu dizia. Até que o dia que eu fui chamado para deixar a minha vida e para mudar. Olhe para cá, para mudar de cidade, para mudar de cultura, para mudar. Eu digo: Senhor, aí já é demais. Mas existe um problema para nós que servimos a Deus com o nosso coração com intensidade. O problema é que nós não conseguimos dizer não para Deus, porque quando a gente diz não para Deus, existe um queimor na nossa consciência. A gente não dorme de noite, a cama cria espinho, a gente vai para um lugar, a gente não encontra sossego, a gente senta, a gente não encontra sossego, não existe paz, existe um desassossego, porque aquele que teme a Deus só encontra paz no centro da sua vontade. E é isso que Ele quer. É isso que Ele deseja para a nossa vida. Veja o que Ele fala em Lucas capítulo 9, verso 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo todo dia. É todo dia. É todo dia a gente querendo resolver do jeito que a gente quer, a gente não resolve. É todo dia a gente tendo capacidade de resolver na força do braço, mas a gente resolve na força do joelho. É todo dia que a gente pode resolver no poder da ira, mas a gente escolhe a mansidão. Aleluia. É todo dia. Agora isso é uma escolha. É uma escolha. Olhe para cá, pelo amor de Deus, e entenda isso. Isso é uma escolha. Isso não é uma coisa que você vai descer uma bola do fogo do céu e vai trazer para você ver. Não, é uma escolha. É uma escolha espiritual, mas racional. Eu escolho servir a Deus com toda a minha intensidade. Não adianta, você entende? Não adianta um teatro. Não adianta ser um personagem diante das pessoas e no oculto não conseguir. Não adianta. Porque você pode até enganar as pessoas nesse plano aqui. Nesse plano você vai enganá-los. Mas diante do Senhor você está perdido. Por isso que eu quero desafiar você nessa manhã. Olhe para cá.
Desafie-se a abandonar a mediocridade. Se lance num projeto de fé a partir de hoje. Se lance, não tenha medo não. Se você estiver no caminho de Deus, se Deus está orientando você, você pode até passar alguns percalços na vida, mas a paz de Deus estará com você todos os momentos da sua trajetória. E mesmo que você perca algumas coisas, e mesmo que você perca amigos, e mesmo que você perca relacionamento, deixa eu dizer uma coisa a você: o melhor amigo estará com você todos os dias da sua vida. Aleluia. Deus deseja afetuosamente acolher você nessa manhã e apresenta para você um caminho sobremodo diferente. O cristão morno é um cristão infeliz. Fique de pé, por favor. É um crente preso a uma rotina. Você não precisa só ser um crente hoje. O Senhor te chama para ser discípulo hoje. Discípulo, uma discípula de Jesus Cristo, para segui-lo. E não importa onde ele for, e não importa onde ele vai levar, o seu caminho é melhor para a sua vida. Então olhe para cá. Chega de mediocridade. Chega. A partir de hoje é voar, é entender que Deus deseja o melhor para cada um de nós. Posso ouvir um amém? E viver isso sem medo do que o Senhor vai, do caminho que o Senhor vai nos levar. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, diante do Senhor, nos encontramos aqui hoje e pedimos com toda a humildade que essa mensagem, que pode parecer dura, possa trazer, Senhor, um direcionamento na vida do meu irmão e da minha irmã. Que cada um de nós decida nessa manhã abandonar a vida espiritual mediana. Queremos subir no nível de degrau. Queremos subir no nível para que possamos chorar ao ouvir teus louvores, para que possamos sentir o teu toque ao ler a tua palavra. Queremos estar sensíveis ao teu falar. Queremos estar sensíveis ao teu agir. Queremos nos entregar inteiramente aos seus sonhos para nós. Senhor, no nome de Jesus, teu Filho, faça com que o teu milagre ocorra no nosso meio hoje. A ti rendemos todo o louvor, a ti rendemos toda a glória, a ti rendemos toda a exaltação.